Meus irmãos, nós estamos ainda celebrando o feliz tempo do Natal. E esse trecho que escutamos hoje do Evangelho de São João, ele sempre me tocou muito. O modo como as coisas vão se desenrolando nesse episódio do Evangelho. Como é que as coisas acontecem? Então Filipe vai até Natanael e chama Natanael para ver Jesus. Vem ver. Esse convite, meus irmãos, ele é um convite fundamental nas nossas vidas. Todos nós, de algum modo, seja pelos nossos pais, seja por um amigo nosso, seja pelo nosso catequista, seja pelo padre, todos nós um dia recebemos esse chamado de alguém. Alguém nos apresentou a Jesus. A fé, como nos ensina São Paulo, nos entra inicialmente pelos ouvidos, nos é transmitida por outras pessoas que receberam essa fé de outros e de outros e de outros. Então, esse convite de vir ver a Jesus, ele é um convite fundamental, repito, pelo qual todos nós um dia passamos, um convite que todos nós um dia recebemos. E um convite que nós católicos deveríamos repetir mais vezes para os nossos irmãos. Chamá-los para ver Jesus, chamá-los para se encontrar com Jesus, chamar as pessoas para ouvir a Jesus, convidar alguém para vir à igreja, para participar de uma missa, de um momento de oração, é fazer esse convite que Filipe faz a Natanael. Vem ver, vem conhecer, vem estar com Jesus, vem saber quem Ele é. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que parece que nós não estamos convencidos que é tão importante assim vir ver a Jesus. A gente vem quando dá, se não estiver chovendo, a gente vem ver a Jesus. Eu estava lá em Fortaleza e eu fui brechar a missa daqui, do dia 24, do dia 25. Quando eu vi essa câmera voltada para a procissão de entrada e a igreja vazia, me deu uma dor tão grande no coração que vocês não podem saber o tamanho da dor que eu senti. E quando eu vi aquilo ali, me veio no meu coração só uma coisa. Eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Porque era domingo e era dia de Natal. E a igreja estava vazia. Vazia. Missa única. Uma só. E a igreja vazia, esvaziada de fiéis. Eu não desanimei não, sabe? Mas eu pensei, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Esse povo ainda precisa aprender muito da fé. Porque parece que nada fica daquilo que a gente fala. E repete, insiste. E fala com amor, com carinho. E fala com energia, com força. E parece que nada penetra o coração. Talvez nem eu esteja tão convencido ainda de que é necessário vir e ver a Jesus. Vocês reparam, quem veio para a missa ontem, que é o mesmo convite que Jesus faz para os discípulos de João Batista? Vinde e vede. Só está na conjugação verbal diferente, mas é o mesmo convite fundamental. De ir ver a Jesus e de ficar com Jesus. Agora, meus irmãos, existe uma outra coisa por trás disso, e anterior a isso, que é muito mais bonita. Quando Natanael foi ver Jesus, ele descobriu uma coisa. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Deus, meus irmãos, nos vê. Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos pelo nosso nome. Antes de nós virmos e vermos a Deus, antes de nós nos encontrarmos com Ele, antes de nós descobrirmos a Deus, antes de nós amarmos a Deus, Deus já nos via. Assim como Ele via Natanael debaixo dessa figueira. Não importa o que ele estava fazendo,
Importa que Jesus o via. Jesus sabia quem ele era. Jesus se ocupava com Natanael. Deus, meus irmãos, se ocupa conosco. E nós não podemos nos acostumar com isso. Isso é muito grande. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele se ocupa comigo. Ele sabe o que eu faço. Ele sabe os problemas pelos quais eu passo. Ele conhece as minhas alegrias. Ele reconhece os meus projetos, os meus desejos, os meus sonhos. Deus me vê. E Natanael, meus irmãos, foi ali para ver um homem a quem Filipe havia dito que Moisés havia escrito na lei, os profetas haviam anunciado. Natanael vai ali, vê um homem, mas vê o que está por trás daquele homem, o que está escondido em Jesus. Natanael vê em Jesus Deus. Ele chama Jesus de Rabi, de filho de Deus e de rei de Israel. Natanael foi capaz de olhar para um homem, como vocês olham para mim aqui hoje, mais ou menos da minha idade. E olhando para aquele homem, Natanael viu além daquele homem. Nós, meus irmãos, quando olhamos para a Eucaristia, deveríamos fazer a mesma experiência de Natanael. Ver além da Eucaristia. Ver Deus que está na Eucaristia. Ver Jesus que instituiu a Eucaristia. Ver o nosso Salvador que se faz homem para nós agora no Natal. Portanto, meus irmãos, aquele convite de Filipe a Natanael foi o convite que salvou a vida de Natanael. É por isso que eu começava a homilia e insisto agora dizendo para vocês: nós católicos não podemos deixar de fazer esse convite às pessoas que nós conhecemos. Vem ver a Jesus, vem experimentar a Jesus, vem amar a Jesus. Mas onde Ele está? No tabernáculo, no sacrário, na Santa Missa, no altar. E quem vem à igreja católica, de coração aberto, reconhece no altar, não um pedaço de pão, não um copo de vinho, mas o pão consagrado do próprio Deus, o Rei de Israel, o Filho de Deus, feito homem, feito carne, feito pão. E é disso que nós precisamos, meus irmãos. Nos saber vistos por Deus, olhados por Deus, cuidados por Deus, e olhar de volta para Ele, e contemplá-lo, e reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Ver a Deus de volta, meus irmãos. Natanael foi querendo encontrar-se com um homem, como muitas vezes nós vamos até Deus, querendo muito pouco, querendo migalhas, fazer pedidozinhos mesquinhos. Mas quando de verdade nós nos encontramos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, meus irmãos, muito mais nós encontramos nele. Às vezes, é verdade como algumas pessoas dizem assim: quem não encontra a Deus pelo amor, vai encontrar a Deus pela dor. Não tem essa história, né? É verdade. De um jeito ou de outro, quem vai se abrindo para Deus, vai encontrá-lo necessariamente. Porque o nosso coração quer encontrar a Deus. Agora, quando nós encontramos a Deus, nós encontramos algo muito maior, alguém muito melhor do que os melhores sonhos, os maiores sonhos que nós tivéssemos. É por isso que Jesus diz para Natanael: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. Maiores. Coisas maiores. Nós vamos à igreja, nós vamos a Jesus, nós vamos até Deus querendo muito pouco. Querendo uma cura, um emprego, uma libertação, um sentimento de paz, um namorado, um marido. Tem gente que busca a Deus por tudo. Mas quando nós nos encontramos com Deus, nós vemos algo muito maior. Coisas maiores verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, meus irmãos, verás a possibilidade de se unir tão intimamente a Deus e chegar no céu. Essa é a promessa de Deus. Foi para isso que no Natal Ele se encarnou.
Como nós escutamos de João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tira o pecado do mundo para quê? Para nos salvar, para nos conduzir para junto dEle, para ir para o céu. É só para isso, meus irmãos, que a nossa vida presta. Nós só vivemos, meus irmãos, para isso. Vivendo a nossa vida, amando a Deus, salvar as nossas almas e chegar no céu. É só isso que dá sentido às nossas vidas. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus nosso Senhor essa graça de vê-lo, de ir ao encontro dEle que já olha para nós. Só faz esse encontro fundamental, meus irmãos, quem se faz pequeno como aqueles pastores que receberam o anúncio do anjo e foram até a gruta adorar o menino. Só faz essa experiência, meus irmãos, quem é simples como os anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, no dia em que Jesus nasceu. Coragem, meus irmãos, coragem de ir até Jesus e fazer esse encontro fundamental. Nos façamos simples, pequenos. Permitamos que esse olhar de Deus nos alcance. Permitamos que Deus olhe para nós. Descubramos-nos olhados, observados, cuidados por Deus. E olhemos para Ele de volta. Olhemos para Jesus de volta. Demos a Ele o nosso tempo, a nossa vida, os nossos sonhos, projetos, os nossos pecados. Ofertemos, meus irmãos, tudo aquilo que temos e somos a Deus. E Ele, Deus nosso Senhor, nos fará ver aquilo que nós precisamos ver. Nos fará descobrir coisas muito maiores do que os nossos maiores e melhores sonhos já podem nos ter feito imaginar. Que o menino Jesus, que o filho de José, Jesus de Nazaré, que Ele nos ajude a buscá-lo de todo o nosso coração, a não nos deixar ser seduzidos por nada fora dEle, por ninguém diferente dEle. Deus nos ajude, meus irmãos, a aprender a trocar os bens que passam por aqueles que são eternos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a um dia, no final de nossas vidas, nós possamos ver aquilo que Jesus prometeu para Natanael: os anjos subindo e descendo, o Filho do Homem nos céus, e nós juntos dele. Assim seja.